Então, se o anel está cortando o eixo Y, é a integração em Y que eu vou fazer. Eu preciso fazer esse anel variar desde o início até o final para dar o volume desse sólido. Então, não é em X. Em X a gente teria que estar rotacionando aqui. Então, já temos ali um primeiro cálculo a mais. Eu vou precisar determinar quem é esse Y máximo aqui para me substituir na integração. Tá? Já tem um cálculo a mais. E no eixo Y, o que a gente faz? Como é anel, é π vezes o raio de cada uma das funções ao quadrado. Certo? No Y, a função que está lá à direita, menos a função que está aqui à esquerda. Certo? Então, no Y, a gente tem que fazer esse cálculo aqui para poder determinar, então, a área de cada círculo, o círculo maior do círculo menor, para determinar, então, essa área. Então, esse é o nosso volume, né? Integração em Y pelo método dos anéis. Estou formando círculos ali. Além do Y máximo, qual é a outra dificuldade que a gente tem aí? Identificar qual é a função que está limitando essa área pela direita. E qual é a função que está limitando essa área pela esquerda. Quantas funções nós temos ali? Uma só, não tem duas funções, né? Todos os pontos estão na mesma função. Eu até posso separar aqui, bom, de 0 até o xm, vai ser essa a função da esquerda, e esse do xm até esse 2, a função da direita. Mas se eu estou integrando em y, como é que essas funções têm que estar escritas? Na variável y, exato. Vou ter que isolar o x e escrever toda a minha fórmula em função do y. Como é que a gente isola o x numa situação dessas? Não tem como, né? Não tem qualquer forma que eu for. Bom dia. Sempre vai sobrar alguma variável x aqui. Já aumentei a minha expoente, x ao quadrado menos x. O único termo que eu consigo passar para o outro lado é esse. Divido tudo por 2 menos x, desde que o x não seja 2. Para nós não tem problema se eu deixar esse pontinho aberto, não vai dar problema. Bem, mas eu ainda fico com essa expressão. Quadrado eu consigo tirar daquele lado. 2 menos x. Não consegui uma função que dependa de y, né? E aqui ainda tem uma variável x. Então, impossível resolver por esse método aí. Embora seja um sólido bem simples, peguei uma função polinomial de grau 3, girei em torno do y, nem é uma função difícil, uma função de grau 3, e não tem como resolver por esse método dos anéis. Então, nesses casos aí, é que surge a gente pensar em volumes por cascas cilíndricas, uma outra forma de pensar. Então, quando a gente não consegue aplicar aqui os anéis, vamos para esse método, para esse método aí. Então, todas as dificuldades que apareceram aí, o que tornou impossível não trabalhar? Eu vou perguntar lá nas avaliações, né? Por que não deu por esse método? O que vocês observaram ali que falhou? O que ficou difícil? Lembra lá na primeira avaliação tinha isso.
isso, né? Dá para fazer por substituição? Não. Por quê? Tem uma justificativa, né? E aí a gente percebe, então, quais são as justificativas que tem, por que não é possível calcular. Então, não sendo possível por esse método que a gente trabalhou, vamos ver como é que se obtém, então, como é que se modifica essa fórmula da integral para trabalhar com esse volume por cascas cilíndricas. Como tem bastante desenho, é mais fácil. Esses negócios que já estão prontos. A bactéria já foi curada, já. Eu coloquei esse antibiótico no olho, funcionou. Pelo menos agora eu consigo olhar para a luz, né? Com a bactéria lá que eu não conseguia. Muito dor. Agora eu consigo, só que fica secreção sempre. Tá, gente? Então lá tá a figurinha que a gente montou, né? E ali as dúvidas, né, que tinha, que seria aquela função que está limitando a direita, qual função que fica à esquerda, então realmente não conseguimos resolver para os anéis. Tá? O que vai ser o método das cascas cilíndricas? Então o nome ali já vai dizendo para vocês, nós vamos pensar agora em cilindros. Isso, cascas cilíndricas. Então vamos pensar na figura que vai ser base aqui pra gente, vai ser um cilindro. Essa figura que a gente conhece lá da geometria plana, né? Eu consigo calcular o volume desse cilindro aí. Lembra lá da geometria plana do ensino médio? Volume de um cilindro. 2π. Aqui tem uma medidinha importante, que é o raio, né? 2π vezes o raio, vezes a altura desse cilindro. Porque é sempre a área da base vezes a altura. Né? Qualquer sólido que a gente vai trabalhar, o volume é calculado multiplicando a área da base vezes a altura desse sólido. Como a base é um círculo aqui, uma circunferência, é 2πr. Por que a gente não está usando a área da base πr ao quadrado? No anterior a gente estava, né? Estava pegando o círculo e calculando a área como sendo πr ao quadrado. E agora a gente percebe que aqui na área da base trocou para 2πr. Faz diferença entre um e o outro, né? Uma das áreas é πr ao quadrado e a outra área é 2πr. Qual é a diferença? 2πr não é a circunferência? É só o contorno da circunferência, né? Então a gente não está trabalhando com área, né? A gente está trabalhando aqui com o contorno, a circunferência. Então é essa medida que vai aqui, ó. Então, esse
contorninho aí que a gente vai trabalhar e elevado ao vezes essa altura. Okay? O que está faltando ali? Então, a gente conhece essas duas fórmulas lá da geometria. Essa aqui a gente estava trabalhando anteriormente, πr ao quadrado. E agora a gente vai começar a olhar para o contorno desse cilindro. Então, como é contorno, a gente vai precisar considerar esse R, que é o raio desse cilindro, e essa altura. E nesse método, então, das cascas cilíndricas, ó, o que a gente vai fazer? Eu já vou calcular o volume direto fazendo a subtração entre os dois volumes. Né? Então, vai ser o volume 2 menos o volume 1. Então, pelo método das cascas cilíndricas, o volume desse sólido vai ser o volume 2 menos o volume 1. Ou seja, eu penso já qual seria todo o volume do sólido exterior, que é o maior, e depois eu retiro aquele volume do sólido que eu formaria pela casca de dentro, né? A casca interior. Então, aquilo que a gente pensava em áreas, agora a gente pensa em volume. Aí, já para mim, substituir. Então, pensa agora como volumes aí. Aí vai apresentando, então, essas fórmulas que nós vimos, né? Como é que entram, então, as fórmulas do cilindro? Então, eu não vou pegar, né, o cilindro inteiro, vou pegar só a casca. E antes a gente fazia do meio junto, né? Fazia todo o círculo, exato. A gente fazia desde aqui do círculo, né? Até que pegava todo esse raio, rotacionava, então ia dando a área do meu círculo, que é πr ao quadrado. Tá? Por isso que ficava dessa forma. Tá, e agora o de fora é o 2. Isso, agora é só a casquinha. Então, eu não vou calcular essa parte aqui de dentro. Eu vou considerar só a casca. Só o que está fora. Então, por isso, em vez de área, eu vou trabalhar com a circunferência. 2πr, o comprimento da circunferência. Eu estou pensando só a casquinha de fora. Olha. Aí já vai as diferenças, né? A gente vai percebendo. Vai dando uma fórmula que, em vez de fazer do πr ao quadrado, então a gente vai ter. Eu vou poder usar, então, aqui no cálculo do meu volume, a casca 2πr vezes a altura. E aí, então, somar todas essas cascas que ficam desde o intervalo ali do eixo X até lá o nosso Y máximo, que é a variação do R que nós temos aqui. Então, por isso que vai entrar a integral no momento que a gente coloca essa variação. Então, o volume, né, vai ser calculado pela a
circunferência, ali aparece o 2πr, a altura e a espessura. Três variáveis que eu preciso considerar, né, na hora de calcular, então, o nosso volume. Então, substituindo cada um desses termos ali, vou passar aqui maior para vocês olharem quais são os cálculos, né? Então, qual seria o volume 2? Aquele que está exterior, né, ao nosso círculo. Então, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura e o π vezes o raio menor ao quadrado vezes a altura. Essa é a área, o volume total dos nossos cilindros, né? Fazendo todas essas simplificações, a gente fica com 2π, R1 mais R2, vezes a altura e a variação dos raios aqui. Então, 2π vezes o raio, vezes a altura, vezes a variação do raio. Da integral. Então, se eu vou considerar, né, toda soma, e aqui a gente tem uma ideia como é que vai ficando essas cascas, né? A cada altura que eu vou dando, vai se formando umas dessas cascas a partir da função que eu estou trabalhando. E aí, então, a gente vai ter como é a soma. Transformamos essa soma de todos os discos na integral dentro desse integral. De forma geral, no intervalo AB vai ser 2π vezes x Então, vou conseguir usar aquele intervalo em x, que estava bem fácil para nós, né? Que era de 0 a 2. Né? 0 a 2 era o nosso intervalo. Não preciso isolar o x, porque a função é em relação a x. Então, basta pegar aqueles valores que já estão lá no gráfico e aplicar direto na integral. Então, todos aqueles problemas que a gente tinha anteriormente, pelas cascas não tem mais. Já está construído lá o nosso intervalo, já tenho a função, basta substituir. E aí a gente consegue resolver esse volume inicial. Vamos lá.
trabalhava era sempre π vezes o raio ao quadrado, que era a função. Nesse, além do 2π aqui, toda a integral vai ter sempre esse x que representa o raio, né? Que é essa medida aqui, que a gente vai estar trabalhando. E o que eu preciso colocar nessa função, nessa integral, é a função, então, que está delimitando essa região, né? Essa função aqui vai ser importante que a gente substituir. Então, depois desse termo que representa o contorno, né, da figura, seu contorno de cada raio ali, a função ali, 2x ao quadrado menos x ao cubo, fazendo variar, então, em todo esse eixo, né? Em todo o intervalo de 0 a 2. Temos constantes aí, que a gente sempre vai deixar só para a gente trabalhar. Essa função, então, vai ficar 2x ao cubo menos x na quarta, com duas potências bem simples de integrar, né? Como era de esperar, a gente estava trabalhando com funções simples, que são funções polinomiais. Então, na integração vai ficar fácil de integrar também. Cada uma das funções aqui aumenta o expoente. Precisa mais 3x, coloca o intervalo ali. O intervalo que está variando é do 0 até o 2. Então, vamos substituir tudo em 2, porque em 0 vai se anular, e já dá para simplificar também. É x na quarta dividido por 2. 2 na quarta dividido por 2. É só 2 ao cubo, né? 2 na quinta sobre 5.
Eduarda Fernandes, Eduarda Silva, Eduardo Pombo, Eduardo Matiello, Felipe Prestes, Isur. Felipe Silva, Gabriel Lima, Gabriel Tavares, Guilherme, Gustavo, Henrique, Cauê, Aqui. Larissa, Lauro, Luiz Otávio, Aqui. Nayeli, Rafael, Aqui. Robert, Samuel, Sérgio, Chayane, Suelen, Túlio, Eu? Yuri, Eu vi na outra aula, ele falta igual na primeira. na outra aula, deixa eu ver. É o que eu vi terça, eu vi na aula das 10. Faz tempo. Acho que não passei ainda. Não, pode ser. Ana Paula, não. Vou deixar. Quinta-feira, trabalhando integração por partes. Vai ser integração por partes e trigonométricas. Aí já estudamos essa partezinha de integrais. Vamos começar visualizando, né, o que a gente tem aqui. Não temos um intervalo, então significa que elas vão se interceptar, e aí, quando se interceptarem, a gente vê qual é a função. A reta y igual a x e a parábola y igual a x ao quadrado. Então, as duas passam ali na origem e se interceptam nesse ponto. Então, tem um valor para x e um valor para y.
exatamente igual a x ao quadrado. Né? Sempre que a gente quer encontrar os pontos de intersecção, resolve essa equação e resulta de encontrar o valor de x onde elas são iguais. E aí o valor de x que elas são iguais, o y vai dar igual também. Então fica uma equação aqui de segundo grau. Dá para resolver por Bhaskara ou por fatoração. Se eu aplicar a fórmula de Bhaskara, vai me dar que as duas raízes são 0 e 1, que são os valores que eu olhando aqui, colocando, vai zerar essa função. A gente vai ter uma resposta igual a 0. Se eu colocar 0 aqui vezes esse parênteses, vai zerar. E a outra raiz que zera é o 1. Se a gente colocar o 1 aqui dentro do parênteses, 1 menos 1 zera, então também vai dar 0. Então a gente tem duas raízes aí. Esse aqui confere com o que já está aqui, ó, realmente essas duas se encontram em x igual a 0. E essa aqui é a outra que estava faltando para a gente, né? E elas vão se interceptar aqui, então, em 1. Então, a gente já tem que o nosso intervalo de integração vai ser de 0 até 1. Então, aqui a gente vai formar aquela casca. Então, ó, eu vou pegar esse intervalinho aqui para formar a nossa casca. Então, nessa casca aqui, eu vou olhar então, quem é a altura dessa casca. Vai ser o que vai lá na nossa fórmula para calcular o volume. Então, já temos o intervalo de integração aí, do 0 até o 1, que é um intervalo de x. Então, vou trabalhar com toda a minha função ali em relação a x. O contorno desses círculos aqui vai ser 2π. Vou formar aqui essa casa. Então, o contorno dele só vai ser 2π vezes o x. Então, essa primeira parte, né, sempre vai repetir, porque esse contorno vai depender de cada valorzinho do x aqui, onde ele parar. Aqui eu posso fazer todo o contorno do x. Então, 2π vezes x. O que falta agora? A altura, né, dessa casca aqui. Essa casca vai ter qual altura eu vou estar considerando, né? E aí que vão entrar essas duas funções, então, certo? Essa altura aqui no meu disco vai estar determinada por essa curva daqui até aqui. Então, aqui vai ficar determinada a altura que a gente vai trabalhar. Então, quando a gente tem apenas uma função, a gente só fazia isso aqui, né? Pegava aquela função e colocava ali, que era a altura da curva que a gente tem. Nesse caso, então, nós vamos precisar fazer a diferença entre as duas, né? Nessa região. Vou pegar a função daqui e a função daqui, que é a função que está lá na direita menos a função que está na esquerda. Essas são as duas funções que nós temos que a gente usaria como direita e esquerda em qual método?
calculando a área, né, do círculo dos discos, certo? Vamos chamar essa aqui, y igual a x, vou chamar de f de x, e essa aqui de x. Mas a F não é a do alfabeto? Ou qualquer uma posso chamar ali de FG. Só depois tem que colocar na ordem correta ali, né? Qual das duas que eu vou fazer a subtração. Ah, Tá? Qualquer uma das duas, isso. Então, nós temos que medir a altura, né, dessa casca cilíndrica. O que importa aqui, essa altura. Como é que a gente mede a altura? Pega esses valores que estão aqui e subtrai um do outro. Né? É o de cima menos o de baixo. Eu só dou valores aqui. A função está passando em 4. Depois passando em 2. Qual é a altura que tem daqui até aqui? 2. 2, porque a gente pega o 4 e diminui do 2. Né? A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então, vou olhar qual é a função que está acima para diminuir da função que está abaixo. Então, aqui acima eu estou com a função f de x. E abaixo eu estou com a função g de x. Então, essa que vai ser a altura da minha casca cilíndrica. Então, o maior é o ponto que está em cima da reta e o menor é o que está na parábola. Então, quando eu colocar essa expressão aqui, o maior está lá na reta e o menor aqui na parábola. ah, aqui a gente tem que olhar para Y. Exato. Ah, eu estou olhando para X. O x é a variável que a gente vai colocar, né? Ela tem que ficar escrita em relação a x. Mas aqui no y, a altura, de lá para cá, exatamente como a gente fez aqui, né? No y eu estou olhando qual é o maior e depois eu vejo qual é o menor. Então aqui no y, o maior é esse pontinho que está, e aí desse ponto eu olho em que curva que ele está. Esse aqui está na curva y igual a x. Embaixo dessa casca, a altura dele está na função g, que é a parábola. Então eu faço a subtração de x do x ao quadrado. Agora calculamos ali. Multiplicando x por esses dois termos, x ao quadrado e x ao cubo. E o X foi? Tá? Tá. Esse X. Isso, esse aqui que é o raio, né? 2π vezes o raio. Agora ele já multiplica por todos os termos que apareceram lá. X vai ficar integrando aumento, isso foi isso. Isso no intervalo zero.
Um exercício, eu vou deixar 4 regiões para vocês trabalharem em todas as sessões, tá? Calcular área, calcular volumes e rotacionando em torno de todos os eixos, para fazer uma revisão geral dessa parte. E aí a rotação em torno do eixo X e do Y, já pensa sempre pelos 2 métodos, discos, anéis, ou então de cascas cilíndricas também. Analisa se dá para fazer um outro. É só discos, anéis e essa casca dessa. Isso, para volume sim. Essas 4 aí. Essas 4. Cosseno elevado. Cosseno x ao quadrado. Isso. Composto por x ao quadrado. Então, não, faz um. Vou colocar no real. Então, para pensar exatamente como a gente fez lá nas questões da prova, tá? Eu não vou tirar esse título daqui porque é para fazer todas as possibilidades. Calcular a área, calcular o volume em torno do eixo X, em torno do eixo Y, em torno de uma reta que eu vou especificar, que vai ser x igual a 1, x igual a 2, alguma reta ali. E quando for volume, tentar então ou por discos ou por cascas cilíndricas, tá? Fazer os dois para ver qual que é o mais fácil, qual que é o mais difícil, qual que não é possível fazer uma análise bem completa. Eu vou pegar esse exercício e vou passar lá para a aula, que vocês já têm. Vocês já podem acessar eles agora, né? Fica mais fácil. Sim.
quadradas entre meios da função não dá para integrar direto, né? Lá na nossa tabela de integrais a gente só tem assim, cosseno de x dx é menos seno de x. Mas não tem uma integral direta para cosseno da composta x ao quadrado. Como é que a gente simplifica aquela integral ali para resolver? Que método de integração vamos usar? Estudamos integração direta, que é essa aqui, integração por substituição e integração por partes, né? 3 métodos por enquanto a gente tem. Por substituição, eu posso trocar esse x ao quadrado aqui por uma variável u. E se eu trocar por uma variável u, eu consigo integrar direto. Eu vou saber que isso aqui é seno de u mais c. Seno de u mais c. Então, vou substituir aquele x ali por u. Na próxima semana, a gente já amplia essa lista de 3 métodos, tá? Acho que já vamos passar para 5. Vamos trabalhar com integração por partes e substituição trigonométrica. Então, por substituição, vou substituir esse aqui por x ao quadrado, mas eu preciso também substituir a variação em x. Então, derivo essa função em relação a x. E aí, faço a separação de variáveis. De um lado, tudo que tem u, do outro lado, que tem x. X dx sobre 2. E aí, o que a gente percebe? Dá para resolver por substituição? O que precisa aparecer lá no nosso integrando para que a gente consiga concluir esse método aí da substituição? Tem que ter um x multiplicando lá o cosseno, né? Então, não temos x multiplicando o cosseno. Um x aqui e multiplicado por esse dx daria para substituir por du sobre 2. Então, aqui já falha o nosso método da substituição. Não tem como fazer. Certo? Integração por partes, menos ainda, né? Porque aí eu não vou ter a outra função aqui, mesmo que eu considere 1. Isso aqui eu não vou saber derivar integrar, então, para simplificar a minha integração. Então, pelos métodos que a gente estudou até agora, nenhum deles dá para resolver essa integral. Então, vamos só deixar indicado. A área seria calculada por esse método aí, por essa expressão, né? A área vai ser a integral disso aqui. Então, não é possível por esse método. Então, deixa só indicado aí por enquanto. A mesma coisa com os volumes. Nesses exercícios que vocês chegarem que o volume, a integral ali não é pelo método que a gente trabalhou, só deixa indicado como seria. Acho que lá na ordem do exercício ele fala isso, que como ele está apresentando funções que não foram trabalhadas ainda, defina, mas não calcule uma integral que forneça o volume do sólido obtido, ou seja, só para deixar indicado, porque em alguns casos realmente precisa de outros métodos. Tá? Importante ir treinando
como que se monta essas integrais. Então, a área, deixamos indicada, ela vai ser o resultado dessa integral. Agora, volume do sólido, e aí vamos começar a rotacionar, então, em torno dos eixos, né? Em torno do eixo X e depois em torno do eixo Y. Rotacionando em torno do eixo X, o nosso sólido vai de 1 até menos 1. Com discos ou anéis? Disco. Basta 0, a raiz quadrada de primeiras. E aí vem a fórmula do disco. Π vezes o raio ao quadrado. O raio sempre para a gente ali nos discos é a função que a gente está trabalhando. Π vezes a função é cosseno x ao quadrado elevado ao quadrado. Raio sempre. Então, a gente vai ficar. Não temos muitas simplificações para fazer ainda. Se quiser reescrever de forma diferente, sem esse colchete, e cosseno ao quadrado de x ao quadrado. Se esse já estava difícil resolver, imagina esse, né? Ficou elevado ao quadrado do cosseno. Acharam que seria fácil, assim? Tinham achado um caminho? Qual? Não é que eu achei que eu cortava isso. Ah, é que nos outros a gente trabalhou com aquela função assim, ó. É aí que simplifica, porque essa é o contrário da potência e raiz, tá? Só nesse caso que vai simplificar. Só quando for a raiz quadrada. Se eu já mudar para a raiz cúbica aqui, já não adianta nada. Tem que deixar assim. Tá? O único caso que dá para simplificar a raiz quadrada. Então, se tiver comida, eu não posso cortar Qual? separar. Se tiver A cúbica aqui, a raiz cúbica não é isso aqui. Porque não tem, não existe. Né? Não tem como separar nenhuma raiz aqui. A gente pensa sempre na soma de potências, a gente consegue, né? Mas nas funções não dá. Só funciona para potência mesmo. A raiz não dá. Então, o volume do sólido em torno do eixo X dá para calcular, desde que a gente saiba resolver essa integral, né? Então, no terceiro, agora vamos rotacionar em torno do eixo Y. Esse aqui, por cascas cilíndricas, daria para a gente resolver?
vão ficar cortando o eixo Y. Em que intervalo? Vamos cortar o eixo Y. Ao zero? Isso, né? Fica dentro desse intervalo, no máximo 1, no mínimo 0. É disco, então basta pegar π vezes o raio ao quadrado. Vai ser π vezes o raio, que vai ser a função, só que agora dependendo do y. Né? Preciso escrever aqui uma função que dependa do y. Esteja na variável y para elevar ao quadrado. Agora é isolar esse x, né? Se a gente tem aqui y igual a cosseno de x ao quadrado, essa é a nossa função. Y igual a cosseno de x ao quadrado. Eu tenho que isolar esse x. Como é que a gente faz? Qual é a função inversa do cosseno? Não. A derivada que é o seno. Função inversa. O que é a função inversa? Então, eu tenho assim, eu digo para vocês que quanto que é o cosseno de π. Estou usando x igual a π. Cosseno de π é menos 1. Agora eu quero o inverso. Eu vou dar o menos 1 e vocês têm que me dizer qual é o ângulo. Isso que é trabalhar com a função inversa. É a gente pegar a imagem e determinar quem era aquele domínio lá. Então, na inversa, a gente sempre faz esse processo de pegar o resultado e pensar qual era o original. Funções inversas. Então, você pensa, qual é a raiz de 4? É 2, né? Então, qual é o número, se eu pensar na inversa? A inversa da quadrada potência. Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 4? Estou pegando os valores sempre inversos. E na função trigonométrica, a gente trabalha com as funções inversas, que são as... A gente coloca aquele menos 1 em cima, que é a mesma coisa que as funções arco, seno, arco, cosseno, ou seja, está me perguntando qual é o arco cujo cosseno me dá esse valor. Então, quando eu escrevo esse y aqui, eu estou dizendo, se o y é igual a 1, estou perguntando qual é o arco cujo cosseno dá menos 1. Aí eu vou responder que é o π. Então, a função inversa é sempre arco cosseno. A gente denota por menos 1 ali. Então, aqui vai ser arco cosseno de x ao quadrado. Essa vai ser a nossa função inversa. Para mim isolar aquela função ali, eu tenho que trabalhar com o arco cosseno da função. Cada função, em vez de escrever arco cosseno, eu coloco cosseno na menos 1, tá? Onde cosseno na menos 1 de x significa arco cosseno de x. Vai ficar indicado aí as funções arco cossenos. Lá na tabela de integração tem integrais de funções inversas. Para dar uma olhadinha quais são as integrais das funções inversas trigonométricas. Depois a gente vai aplicar nos outros métodos. Então, eu quis resolver esse primeiro, eu vou dizer que a gente vai pensar como é que fica a integração e deixa indicado naqueles casos que a gente não trabalhou ainda. Tá? Se ficar uma integral fácil de resolver, já resolve. Então, passa para o outro exercício. Fez os
Vai terminar a aula? Outro, fiquei, cara, não terminou a aula ainda. Hã? Não terminou a aula ainda. Cara, não terminou a aula ainda. Já terminou. O senhor terminou a aula? Sim. Viu? Não espera, Túlio.